Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, trouxe aqui a 9ª dica do livro Um Café com a Autoestima, onde a autora, aqui o nome dela é mais complicadinho, é Kristen Helmstetter, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, Helmstetter. Enfim, onde a autora ensina a gente a fazer as afirmações da forma correta, no dia a dia, tá? Para que a gente sinta esse impacto, né? Para que a gente já sinta os benefícios das afirmações na nossa vida, assim que a gente começa a fazer, tá? E elas não se tornem só algo que a gente só fale e seja mecânico e a gente não sinta absolutamente nada. Então, a 9ª dica é: grave suas afirmações. Ela fala o seguinte: o próximo passo para o sucesso é gravar suas afirmações. Imagina só, com a música escolhida tocando no fundo. Essa é uma experiência divertida e fascinante. Ao gravar sua conversa interior, você passa a poder ouvi-la a qualquer momento. Por exemplo, enquanto caminha até uma loja, dirige o carro, se arruma para ir ao trabalho, malha na academia, lava a louça, faz o jantar ou se prepara para dormir. Uma das minhas formas de cumprir o ritual do café com a autoestima é caminhar pela cozinha com minha xícara de café na mão e fone nos ouvidos, ouvindo minha voz gravada. É uma forma de empilhar 3 hábitos. Olha isso que legal. O café, né? Que você tá tomando café, esse é o ritual. É conforme você vai fazendo suas afirmações, assim que você acordar, você vai tomando ali o seu café da manhã, para você ancorar essa ferramenta, né? De uma forma mais receptiva. Pra você se sentir bem fazendo essa ferramenta, estando ali naquele ambiente, criando essa atmosfera. E também a caminhada, né, que ela faz as afirmações tomando café e caminhando pela casa. Aí ela fala assim: algumas coisas potencialmente poderosas acontecem quando fazemos isso. Para começar, o movimento repetitivo da caminhada desencadeia uma resposta de relaxamento no corpo e o estresse começa a se dissipar. Ao mesmo tempo, recebemos um impulso de energia que nos inspira a manter o ânimo. Gente, isso aqui, as afirmações elas fazem isso, tá? Eu digo que as afirmações elas são como uma porta. Essa porta ela vive fechada, tá? Vive fechada. Você sabe que ela tá ali, você tem essa consciência que essa porta tá ali e que tem a chave ali, mas você não consegue abrir por conta dos seus pensamentos negativos, por conta, né, dessa conversa autodestrutiva. Quando a gente começa a se recondicionar, a criar uma nova conversa interna, a gente consegue enfiar a mão nessa chave, rodar ela, girar ela e abrir essa porta e ver que atrás dessa porta tem uma infinidade de coisas, tem um mundo à parte, que no fundo a gente sabia que realmente existia, que estava ali, porém a gente só não conseguia abrir essa porta, tá? E as afirmações elas fazem isso. Tá? Elas te dão garra, elas te dão uma nova visão de vida, elas te transformam internamente. É simplesmente assim, é uma mágica mesmo que acontece, tá? E aí ela fala assim: lembre-se, estados de espírito positivos e emoções elevadas são ingredientes-chave para que a conversa interna seja mais eficaz e os sonhos se realizem mais depressa. O ato de caminhar beneficia o cérebro de diversas maneiras e o corpo também. Sei que nem todo mundo tem tempo para se sentar e ler seu roteiro de café com autoestima todas as manhãs. Ao gravá-lo, você pode ouvi-lo e recorrer a ele nos dias em que está com pressa. Além disso, a gravação permite que você pratique sua conversa interior mais de uma vez por dia, se quiser se empenhar ainda mais em sua mudança de vida. Você pode fazer seu ritual normalmente pela manhã e à noite, e quando estiver fazendo o jantar ou lavando a louça, colocar a gravação para tocar com uma música de fundo. Ouvir a própria voz gravada pode ser um pouco esquisito no começo. Isso é normal, é sempre passageiro. É como a estranheza de se ver no espelho com um novo penteado. O que parece tão pouco familiar no início, rapidamente se torna algo imperceptível. O mesmo acontece ao ouvir a nossa voz. Vale a pena passar por esse período de ajuste, porque o impacto de ouvir suas afirmações é poderoso. Abrindo um parênteses aqui, é o seguinte: quando eu comecei a fazer as afirmações, né, enfim, eu jamais tinha, né, pensei em gravar com a minha própria voz. E aí eu ouvia
pesquisava canais no YouTube e comecei a ouvir as afirmações assim, né? Botando fone e ouvindo a voz de outra pessoa, de outras pessoas, de canais, né? Aleatórios. Ia lá, pesquisava as que eu gostava e comecei a ouvir. Aquilo foi tão transformador dentro de mim que eu percebi o seguinte, eu falei, não, agora eu cheguei a um momento que eu preciso ter as minhas próprias afirmações. Porque a gente muitas vezes não faz as nossas afirmações porque não se sente seguro o suficiente para fazer as nossas próprias afirmações. Pensando lá dentro, no nosso íntimo, que as afirmações de outras pessoas vão fazer efeito e a nossa não. Então eu pensei isso. E aí eu comecei a escrever as afirmações, as minhas próprias afirmações. E aí eu cheguei em um outro nível que eu queria ouvir as minhas próprias afirmações, porque eu não ouvi em lugar nenhum, né? Aquele conjunto de afirmações que eram só minhas. E aí eu comecei a gravar as minhas afirmações. Só que no início eu tinha uma dificuldade de ouvir a minha própria voz. É bem difícil a gente ouvir a nossa própria voz. O que eu fiz? Eu criei um canal no YouTube e coloquei algumas afirmações lá. E ali eu comecei a ouvir as minhas próprias afirmações, fazendo tipo assim, um teatrinho, como se eu estivesse entrando no canal de alguém, de uma outra pessoa, e ouvindo as afirmações de uma outra pessoa. Gente, super deu certo, tá? Pra mim, valeu muito a pena. Inclusive, existem outras pessoas que também já ouviram essas afirmações. Então a ideia sempre foi essa, era eu fazer pra mim, né? E depois, quando eu me sentir segura, espalhar isso pro máximo de pessoas que eu pudesse, né? Então, assim, no início é realmente bem difícil ouvir, mas se você se forçar um pouquinho, aquilo vai se tornar até gostoso, prazeroso, porque antes eu não achava a minha voz bonita. Eu não achava a minha voz, na verdade eu não acho a minha voz bonita, mas hoje eu aceito a minha voz quando eu ouço a minha voz. É bem assim, não é esquisita a palavra, mas é estranho a gente ouvir a nossa própria voz. E, porém, quando a gente ouve muitas vezes, isso se torna algo normal. Pra mim, hoje já é normal eu ouvir minha própria voz. Então, tá tudo certo. E super valeu a pena. Teve um efeito, assim, extraordinário na minha vida, tá? Mudou totalmente o meu interior, né? O meu interno. As afirmações, pra mim, elas são muito poderosas. As afirmações, elas têm um poder muito grande de transformar. Elas são transformadoras. Definitivamente elas são transformadoras. Então vale muito a pena fazer esse exercício, essa atividade, essa ferramenta. E aí, continuando, ouvir sua voz, especialmente depois de se acostumá-la a ouvi-la sem qualquer julgamento. É como ter uma conversa consigo mesma. E é verdade. É como se você estivesse dizendo a você como as coisas são. E se pensar bem, é exatamente isso que acontece quando pensamos. Pensamos constantemente na forma de diálogo, que na maioria das vezes não chegam a ser ditos. O que deve vestir hoje? É assim o diálogo, como acontece? O que eu devo vestir hoje? Ah, e essa blusa aqui? Essa blusa tá legal, mas essa blusa aqui não. Mas eu gostaria de botar essa que não tá legal hoje. Aí ela fala, eu gosto desta blusa, mas usei há 2 dias, já há 2 dias. Nossa mente é composta de vários sistemas, cada um com sua personalidade. Por exemplo, temos um lado racional, que é o lado esquerdo, e o lado emocional, que é o lado direito. Uma parte de nós quer abandonar o emprego e passar 1 ano viajando pelo mundo. A outra parte lembra que precisamos do trabalho para pagar nossas contas. Gosto de pensar nas minhas afirmações gravadas como o meu eu superior. Isso é muito bonito. Olha o que ela fala. Gosto de pensar nas minhas afirmações gravadas como o meu eu superior. A parte do meu cérebro que sabe o que é melhor para mim a longo prazo. E confio nele. Quando ouço essa voz, sinto que ela tem uma espécie de autoridade. É uma espécie de poder e vem de mim. Nosso eu superior, ele está dentro da gente. Nós somos o eu superior, né? Devido a tantas interferências aqui, né? Nessa experiência física, a gente não consegue, dessa forma como a gente está, tantos pensamentos, né? Que atrapalham, são pensamentos autodestrutivos, a gente não consegue se conectar com essa essência. É mais difícil. Então, a gente precisa remover esses pensamentos, remover esses sentimentos, né? Mágoa, tristeza, para que essa conexão ela se restabeleça e que a gente sinta profundamente o nosso eu superior, porque nós somos o nosso eu superior. Aí ela fala o seguinte, a gravação do Café com Autoestima é especialmente útil em tempos difíceis, né? Porque aí você pode
ouvir as suas afirmações, as suas próprias afirmações, quando você mais precisar. Elas estarão ali, né, no seu celular, ou se você tiver um gravador, você pode também gravar nesse gravador. Enfim, eu penso que tudo que a gente pode fazer, a gente pode usar para a gente ter esse contato maior com essa frequência mais elevada, que é mais sutil, a gente deve fazer, para que a gente saia desse estado mais rígido, sabe, da matéria, que a mente nos condiciona a ficar. Então, esse exercício, ele é muito bom. Se você não consegue fazer ouvindo a sua voz, não tem problema, tem outros, eu já deixei aqui outras dicas. E vale a pena fazer essas dicas, porque você começa a sentir a diferença em você e na sua vida. Então, assim, é transformador. As afirmações, elas são transformadoras. Elas têm o poder de transformar você, toda a sua vida e todo mundo à sua volta. É impressionante, tá? Então é isso. Mais uma dica, eu vou ficando por aqui. E vou trazendo as outras, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.